Direto ao ponto. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Orlando Silva. Desempenhou papéis importantes como a relatoria da Lei da Migração, Lei Geral de Proteção de Dados e a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Deputado, seja muito bem-vindo. Já a gente vai apresentar mais o seu currículo também. Obrigado por nos atender nesta segunda-feira. Dr. Coriolano Camargo, PhD, presidente da Digital Law Academy. Por favor, Dr. Camargo. Deputado, o ministro Toffoli sinalizou que vai colocar em julgamento a inconstitucionalidade, a questão da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nós tínhamos na lei de crimes cibernéticos uma lei extensa. Com o episódio da Carolina Dickmann, ela ficou uma lei pequena para 4 tipos penais. Veio o Marco Civil da Internet para, em contraponto àquele movimento AI-5 digital, né? Nós tínhamos até então uma jurisprudência do STJ que dizia, olha, remova esse conteúdo, a pessoa notificava. A plataforma ela tinha 2 caminhos. Ou ela assumia a responsabilidade por aquele conteúdo e legitimava como liberdade de expressão, ou o departamento jurídico olhava e falava, bom, vamos remover. Deputado, saindo do Marco Civil da Internet, o artigo 19 do ordenamento jurídico, nós voltamos à aplicação daquela jurisprudência. É um grande mérito dos senhores se isso acontecer, porque vai, ao meu ver, favorecer a população brasileira. O cidadão comum vai sair favorecido desse debate. Minha pergunta é, o senhor acha que o Supremo vai declarar inconstitucional o artigo 19, isso vai trazer benefícios ao cidadão brasileiro ou não? E mais uma coisa, nós não poderíamos incorporar o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, legislar a esse respeito? Mais uma questão. O que é o artigo 17? O artigo 17, só para que todos saibam, é um sistema de apagamento de dados da União Europeia. Se o cidadão europeu se sente violado em sua honra e sua dignidade, ele pode preencher um formulário e a plataforma tem que lhe dar uma resposta fundamentada, que é se aquele conteúdo permanece ou ele sai. Mais ou menos como era antes com a jurisprudência do STJ. Ok, pode continuar. Nós não poderíamos criar uma legislação, o senhor nesse grupo de estudos não poderia sugerir uma melhoria já do artigo 19 do Marco Civil da Internet? Por que eu citei a lei de crimes cibernéticos? Era uma lei ampla e ficou uma lei pequena, mas uma lei eficiente. Talvez isso aconteça também com o projeto e depois a gente vai expandindo, deputado. O que o senhor pensa disso? Eu tenho convicção de que o melhor dos mundos será o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado decidir, né? Eu sou daqueles que repete ad nauseam que decisão da justiça não se discute, se cumpre ou se contesta com os recursos disponíveis, digamos assim. E para mim, eu atuo já faz alguns anos estimulando a votação na Câmara dos Deputados e devo dizer que tive uma acolhida enorme do Supremo Tribunal Federal. Eu próprio me manifestei na audiência pública que o ministro Toffoli e o ministro Fux estimularam para debater os 2 recursos que versam sobre essa matéria. Eu próprio estive com o ministro Gilmar, com o ministro Alexandre, com o ministro Barroso, com a ministra Carmen, inúmeras vezes. E a minha mensagem sempre era de confiança, que a Câmara iria votar o texto, que desenvolveria o artigo 19 e, dessa maneira, dispensaria, digamos assim, o exame por parte do Supremo dessa contestação, desse recurso que foi apresentado lá há 10 anos. Diga-se de passagem. Portanto, o Supremo, ele sempre teve e tem uma postura colaborativa com o Congresso Nacional. Eu espero que o Congresso Nacional possa, até junho, tomar uma decisão, porque a sinalização do ministro Toffoli é de pautar até o mês de junho. E creio que tem tempo e concordo contigo. Nós temos que usar a inteligência. Veja, a Academia de Direito Digital tem publicações, tem experiência. Aqui nós temos vários juristas com grande capacidade e o Congresso Nacional tem o desafio de incorporar essa inteligência e aperfeiçoar o texto do artigo 19 do Marco Civil. É o que eu penso, mudar o regime de responsabilidades. E tem coisas simples, coisas que eu devo dizer que até mesmo as empresas já concordaram. As empresas já concordam, por exemplo, que se há impulsionamento, elas podem ter responsabilidade subsidiária, desde que os anunciantes sejam identificados previamente. Olha que coisa boa. Foi uma luta para convencê-los disso. Eles já se convenceram. Eles se convenceram de que a ideia da notificação, e a partir da notificação eles agirem, demonstrando
a firmeza, digamos assim, também teria como efeito, se não agir, se houver omissão, eles admitem a hipótese de ser responsabilizado. Então, nós estamos construindo um caminho. Espero que o novo grupo que o presidente Arthur Lira vai criar, o caminho que ele estabelecer, sirva para preparar boas propostas. Deputado, o senhor me disse que os maiores interessados em regular as plataformas digitais são pais, mães, educadores, que têm a imagem dos seus filhos expostos na internet. São os próprios parlamentares que são as maiores vítimas de notícias colocadas fora de contextos, filmes passados que são colocados apenas trechos em grupos de WhatsApp, conversas que são colocadas, conversas verdadeiras, mas são colocadas dentro de um contexto malicioso. Mesmo assim, existe, como o senhor disse, uma resistência por parte dos parlamentares. Aí eu pergunto, eles estão bem informados de que esse projeto vai proteger a sua dignidade, a sua honra, a honra da sua família? Nas conversas entre os corredores, agora que nós temos aí as vésperas das eleições, esses parlamentares não queriam ter um projeto hoje para justamente regular? E mais do que isso, se reclama muito que um perfil sai do ar e ele sai perpetuamente até que se venha uma nova decisão judicial que restabeleça aquele perfil. Pelo seu projeto, não. Nós teremos um contraditório, esse perfil pode voltar a qualquer momento novamente para a cena tecnológica, né? O que é muito bom justamente para a propaganda política, restabelecendo a liberdade de expressão. Ou seja, o projeto ele defende muito mais a liberdade de expressão, né, do que a censura. Os parlamentares têm essa consciência, deputado? E por que existe essa resistência toda? Veja, o Congresso Nacional, eu diria assim, particularmente a Câmara dos Deputados, eu diria que tem um desafio de aprofundar certos debates, né? Hoje em dia, a dinâmica da Câmara está muito pautada em regime de urgência e votação de matérias em plenário. Isso acaba sendo um problema. O papel das comissões permanentes acabou sendo esvaziado. Até mesmo a profusão de comissões permanentes. Veja, hoje nós temos 30 comissões permanentes, que me parece mais servir ao arranjo de eleição de uma mesa ou de outra mesa do que de buscar a máxima eficiência do trabalho das comissões permanentes. Isso acaba, de fato, esvaziando um pouco o debate. E a minha sensação é que muitas pessoas fazem uma crítica sem conhecer exatamente. Deve ser publicado nos próximos dias um artigo que escrevi para um importante jornal do Brasil, que eu fui obrigado a responder ao editorial, argumentando que o jornal estava sustentando uma narrativa, porque o núcleo do editorial se ancorava em nada. Ele imputava uma abordagem ao texto que nós debatemos no projeto de 2630 que não existia. E eu fiz o desafio no artigo dizendo assim, aponte qual é o artigo em que isso está presente. Nas reuniões com as bancadas de deputados, muitas vezes eu falava assim, mas vem cá, o que você está falando aí está em qual artigo? Aí o sujeito não sabia mostrar. Vamos olhar aqui o artigo para ver o que é. Então, de fato, há algum nível de precariedade, eu reconheço, no debate, e isso acaba limitando. E eu percebo que quando você tem um tema de interesse específico, de um setor, de uma atividade, acaba concentrando muita atenção. Todo mundo sabe o detalhe. Mas quando é um tema assim, é um tema mais árido, né? Tem muito conceito jurídico novo, acaba sendo digamos assim, um debate um pouco mais árido, mais difícil de fazer. Eu lembro da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao fim e ao cabo, quando eu acabei de apresentar o relatório, o presidente da mesa falava, vamos, acelera aí, meu. Eu falei 45 minutos. Ao fim, ficou um silêncio sepulcral no plenário da Câmara. Ninguém se inscreveu para falar sobre o meu relatório. Eu pensei no meu íntimo, ou eu sou um deputado espetacular, claríssimo, daqueles que claríssimo, produz algo à perfeição, fora da curva, um orador. Eu temo que a turma não tenha compreendido nada, o que está escrito ali. Mas eu reconheço que é um tema árido.
O direito digital, falar aqui para eles é duro, porque como eles são especialistas em direito digital, vocês que são especialistas, vocês estão ali debatendo conformidade, quais são as regras para as instituições. Mas não é usual. Eu fui na OAB São Paulo esses dias, eu falava assim, eu também ficava olhando, percebendo a cara assim de muito interesse, né? É, muito interesse. Então eu diria que eu estou dando essa volta toda para dizer que tem mais áridos, às vezes, gera dificuldade. Você falou precisamente. O projeto, por exemplo, prevê o que chamamos de devido processo. Cria um mecanismo para que o usuário defenda a sua liberdade de expressão. Porque esse papo de liberdade de expressão que é defendido pelo governo, ou pelo partido, ou pelo... Esquece. Quem tem que defender a sua liberdade de expressão? A lei e o próprio usuário. E exige um canal de expresso. Se for feita uma moderação de um conteúdo meu, moderação de conteúdo é tirar uma publicação, diminuir o alcance, rotular... Eu tenho que ter o direito de falar, vem cá, com base em que você fez isso, a empresa tem que fundamentar o ato, eu tenho o direito de contestar. Hoje esse direito, na prática, ele não existe. Deputado, nós criamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o governo, por algum motivo, congelou a nomeação dos conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados. E a ANPD, em diversos momentos, disse que ela tem condições de tratar de proteção de dados em relação à inteligência artificial, em relação a temas até ligados à cibersegurança. E agora nós temos a Agência de Cibersegurança. O governo federal também já sinalizou que vai montar potencialmente uma agência para cuidar dos temas relativos à inteligência artificial. Como é que o senhor vê a reativação do Conselho Nacional de Proteção de Dados? Ele não é importante justamente para a discussão que nós podemos incorporar talvez um artigo 17, um sistema de apagamento de dados, para melhorarmos até, impulsionarmos aí a discussão do PL, etc. E mais do que isso, nós precisamos mesmo de agências separadas ou precisaríamos só de uma única agência para cuidar dessas questões ligadas à tecnologia no Brasil? Olha, o Eduardo Gomes, que é o senador que relata o assunto inteligência artificial no Senado Federal, ele é um interlocutor permanente meu, né? Além de amigo pessoal, é um parceiro, né? Ele foi autor da emenda 115, que eu relatei na Câmara dos Deputados e que teve, enfim, eu tenho muito orgulho da parceria que faço com ele. Ele trabalha com a perspectiva de que a lei sobre inteligência artificial vai dar atribuições de Estado, de supervisão dessa lei, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É o conceito que ele tem. O que exigirá a reconfiguração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O debate virou dados pessoais aqui, né? Mas é que é um assunto muito correlato, né? Mas porque uma coisa está ligando. Os dados pessoais são... É tudo na vida. Nossa, o tempo inteiro, sabe? Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu estava conversando em casa, falando de uma viagem para a Bahia e chegou uma proposta de um hotel na Bahia. Como é que pode isso acontecer? Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Tá. Está ouvindo porque você autorizou. Um termo de uso que você não leu e que autorizou para usar aquele aplicativo, está autorizando a coletar informações o tempo inteiro. Então, acaba vindo para cá. Mas o fato é que a ideia do Eduardo Gomes, do senador Eduardo Gomes, é que essa agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela seja responsável pelo tema da inteligência artificial. Eu sou daqueles que crê que se nós deve ter no Brasil dezenas de órgãos públicos que, se for dado um canetaço extinto amanhã, ninguém vai perceber. São organizações, estruturas que não tem muito sentido de existir. Mas outras tantas podem ser criadas para atender necessidades que o mundo oferece, né? Então, eu compreendo a ideia de você ter algumas agências que tratem do tema. Creio que muitas podem ser convergentes. Muitas podem ser convergentes. Eu, por exemplo, no debate sobre regulação de plataforma digital, eu defenderia uma associação da Anatel reconfigurada, a própria ANPD reconfigurada, até uma parte da Ancine. Porque no Brasil a Ancine ela é agência reguladora e faz fomento também à produção audiovisual. Então, você poderia ter uma agência convergente de comunicação para tratar de determinados aspectos. Mas, por exemplo, a minha impressão, sem conhecer a matéria, é que segurança cibernética careceria de ter um instrumento próprio, pelas particularidades. Eu recordo que quando eu fui membro da SECAI, que é a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, era então ministro, o general Heleno, me parece, ele foi lá na SECAI e eu falava para ele, general, essa nossa estratégia de segurança cibernética
é frágil demais, digamos assim, para usar uma palavra leve. Então, nós no Brasil temos uma vulnerabilidade muito grande. A gente fala de soberania, de defesa, esse tema tem que estar no plano da defesa, digamos assim. Porque no mercado, as empresas investem fortemente em segurança cibernética. Eu já visitei centros de comando e controle, centro de segurança cibernética, por exemplo, de um grande banco, um dos principais bancos do Brasil. É impressionante o investimento que é feito, mas é bom saber que há uma proteção aos usuários, uma proteção aos clientes. Mas do ponto de vista do Estado Nacional, a minha impressão é que nós não temos uma estratégia de segurança nem mecanismo que nos proteja da guerra cibernética, que é uma guerra que existe hoje. Exatamente. E que pode alcançar atividades sensíveis, fornecimento de energia, fornecimento de água, serviços como serviço de saúde, e tudo isso mexe com a vida de milhões de brasileiros. E nós estamos vulneráveis. Então, para concluir, eu considero que há singularidades que merecem estruturas próprias, mas há também convergências que precisariam ser trabalhadas. E tem um componente político para a não nomeação do Conselho Nacional de Proteção de Dados? Então, eu fui o relator da medida provisória que criou essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o próprio Conselho, né? Eu atuei na época para nós qualificarmos ao máximo a ideia de mandato, que não tinha, acentuar a natureza autárquica, né? Ou seja, dar mais independência ao órgão, que também não tinha. Porque esse tipo de instituição, o quanto mais técnico for, quanto mais qualificada for, quanto mais independente for, isso é da experiência internacional, mostra isso. É que esses traços. E nós, um jeito, colocamos da medida provisória. 2 anos depois, teria que ser revista a natureza jurídica, e foi revista a natureza jurídica. A impressão que eu tenho é que essa agência está sofrendo as injunções do nosso tempo, digamos assim, né? Então, os que foram indicados para ser diretor foi de uma outra época e tem, eu diria assim, certas incompreensões quanto ao papel da NPD. Eu sou defensor da NPD, apaixonado pela NPD. Mas tá e creio que o Conselho precisa ser posto, precisa ser recomposto, precisa ser ativo e a NPD precisa ser estruturada. A NPD levou, salvo engano, 2 anos para organizar a dosimetria. É capaz da NPD ter até hoje aplicado uma multa. Então, eu sei dos limites que tem e eu espero que o governo atual, que é quem tem responsabilidade sobre ela, ative os mecanismos, estimule o Conselho, estruture carreira para poder dar base à atividade que é muito importante. Que, no limite, nós estamos debatendo proteção de direitos do cidadão. Então, é sobre isso que esse órgão trata. Gente, senhores, muito obrigado também pela participação de vocês. Foi um prazer dividir e compartilhar também do conhecimento de vocês. E a você que permaneceu conosco nesse Direto ao Ponto de segunda-feira, muito obrigado. A gente se vê ao longo da programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus.